Se você já passou por alguma emergência na sua vida, você sabe exatamente o valor de estar preparado para o inesperado. Sua vida ela pode mudar drasticamente por conta de uma simples mudança ou algo inesperado que começou a acontecer na sua rotina. E o mesmo pode acontecer conosco. Muitas vezes nós acordamos, planejamos os nossos dias, pensamos sobre o que gostaríamos de fazer, mas acontece um telefonema, acontece um imprevisto, acontecem coisas fora do nosso controle que nos fazem refletir e refazer todos os nossos planos. Ou talvez você seja aquele tipo de pessoa que evita planejar os seus dias de toda forma, porque talvez você acredite que fazer planejamento seja algo muito rígido para você. Agora, uma coisa nós precisamos concordar: Deus fez cada um de nós de uma forma diferente, e independente se nós gostamos de planejar as nossas rotinas ou não, uma coisa é fato: todos nós temos a mesma quantidade de horas no nosso dia, minutos e segundos disponíveis para realizar tudo o que precisamos fazer. Nenhum de nós, por mais que possamos ser reconhecidos, por mais que possamos ter cargos altos, por mais que possamos ser pessoas importantes ou relevantes no meio que nós estamos, independente do que você faz, nenhum de nós temos a oportunidade de ter mais horas no nosso dia para completar aquela tarefa atrasada ou aquele projeto que não foi entregue na data marcada. O tempo, ele não cabe para todos os nossos desejos e necessidades, tudo aquilo que nós de fato gostaríamos de fazer na nossa vida. Mas ainda assim, o tempo é um dos maiores recursos e dos maiores presentes que Deus nos deu. Ele não só nos deu a vida, mas também o nosso tempo, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que nós vivemos. E ele não só fez tudo isso, como também deixou sabiamente questões no nosso mundo que podem ser utilizadas até mesmo na nossa atualidade, que nos guiam sobre como nós devemos, ou pelo menos deveríamos, gerenciar o nosso tempo. E nesse vídeo nós vamos explorar um pouco mais sobre essa temática. O que a Bíblia diz de fato sobre a gestão do tempo. Mas antes de entrarmos nessa temática, vamos refletir um pouco mais sobre por que a gestão do tempo é algo tão importante, principalmente nos dias de hoje. E eu gosto sempre de partir desse princípio, que se o tempo é um recurso tão valioso e tão importante que Deus nos deu, e que nós usamos ele para fazer tantas coisas na nossa rotina, e muitas vezes nós não temos sequer noção de quanto tempo nos resta nas nossas vidas, porque é que nós vamos desperdiçar tudo aquilo que nos foi dado? Por que nós não pensamos em usar esse recurso da forma mais inteligente ou da forma mais sábia possível? E isso se torna ainda mais verdade quando você para refletir quanto tempo realmente te sobra na sua rotina, se você tirar o tempo que você gasta para comer, o tempo que você gasta no seu trabalho, o tempo que você gasta fazendo atividades corriqueiras no seu dia a dia. Muitas vezes você pode ficar até assustado, porque você talvez sobre com poucas horas no seu dia. Mas o que você faz com essas horas, na maioria das vezes, é uma escolha. Ainda mais no tempo em que nós vivemos hoje, em que todos nós, na maioria das vezes, já temos grandes responsabilidades e coisas para lidar na nossa rotina. E também vivemos na era das distrações, onde tudo parece estar roubando o nosso tempo, o nosso foco, a nossa atenção o tempo todo. E quantas vezes nós não dizemos para nós mesmos que não temos tempo para fazer coisas que são importantes na nossa vida, seja para cuidar da nossa saúde, seja para nos desenvolvermos espiritualmente, seja para cuidarmos de áreas que são importantes na nossa vida, mas que nem sempre estão relacionadas à nossa carreira, ao nosso trabalho, ou coisas que vão trazer uma recompensa e uma gratificação instantânea. Nós não criamos tempo para o que é essencial, mas temos uma grande facilidade de criar tempo para o que é ordinário na nossa rotina. E eu quero começar esse nosso vídeo trazendo aqui para você uma seguinte reflexão. Se você se considera um cristão, uma cristã, como filho de Deus, reflita: como ele gostaria que você utilizasse o seu tempo? Como você acha que Deus gostaria que você estivesse se dedicando para os seus planos, para as suas atividades e para as questões da sua rotina? Você acredita que estaria alinhado com a forma que você vem gastando, ou você acredita que não? Reflita sobre isso. E agora vamos entrar aos princípios do que a Bíblia diz sobre gestão do tempo. Bom, o primeiro pilar e o primeiro princípio que a Bíblia traz sobre gestão do tempo é: viva diariamente com a eternidade na sua mente e no seu coração. E esse princípio ele é muito interessante porque ele faz nos lembrar que nenhum de nós sequer sabemos ou podemos imaginar quanto tempo realmente nos resta aqui de vida nessa terra. Só Deus sabe essa resposta. E pensando nisso, é muito importante nós alinharmos aquilo que nós fazemos aqui nessa terra, sabendo que nós somos seres eternos e que nós vamos encontrar Deus assim que nós passarmos dessa vida para uma vida melhor. E a Bíblia ela nos lembra de uma forma contínua de que nós temos que aproveitar ao máximo o tempo que nos foi dado aqui na Terra.
seja para nos envolvermos com atividades que trarão algum tipo de impacto para o reino, seja para viver o propósito que Deus nos deu, o chamado que Ele deu para cada um de nós aqui na Terra, ou até mesmo para que nós possamos ser testemunhos vivos do que é seguir Jesus e do que é ter Deus nas nossas vidas para outras pessoas, impulsionando e inspirando até mesmo outros possíveis fiéis. Esse deveria ser o nosso primeiro objetivo quando nós pensamos sobre o nosso tempo. E enquanto o mundo externo ele traz muito essa ideia de realizar, de conquistar, de fazer acontecer, né, e alcançar coisas cada vez nos conectando mais e nos deixando mais apegados para bens materiais e conquistas materiais, a vida cristã, ela traz um chamado um pouco diferente do que é o comum, que é justamente glorificarmos a Deus acima de todas as coisas, porque é isso, é Ele que nos fez. Se não fosse Ele, nem esse vídeo aqui eu seria capaz de gravar. Se não fosse o Espírito Santo me trazendo esse nível de sabedoria, eu jamais conseguiria falar sobre esses assuntos aqui para você. Então você concorda que em algum grau nós precisamos dar honra para Ele, porque no final é tudo sobre Ele? E por fim, eu quero compartilhar aqui com você um versículo da Bíblia que diz muito sobre esse princípio. Efésios 5, 15 e 17. Cuidado então com o modo que vocês vivem, não como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não seja tolo, mas entenda qual é a vontade do Senhor. O segundo ponto, o segundo princípio bíblico sobre gestão do tempo: não procrastine. Deus fala através da oração, através da Bíblia, até mesmo através do Espírito Santo, que o grande objetivo dele é nos ajudar a evitar estresse por conta de questões mundanas, preocupação, atuando tanto nos nossos pensamentos quanto na nossa direção, que ele traz para nós todos os dias através de todas as atividades que nós precisamos fazer. Agora, quando a gente tem algo para alcançar, algo que precisa ser feito, seja no trabalho, seja em algum projeto, seja até mesmo no seu ministério, algo que você vem desenvolvendo, nós temos uma direção muito sábia para isso, que é o seguinte: a palavra nos direciona a fazer planos dentro de um tempo específico e não no último minuto, ou então nunca será feito ou nunca será feito com o esforço e com a excelência certa. A procrastinação é a grande inimiga da realização. Provérbios 27:1 diz: não confie no amanhã, pois você não sabe o que o dia trará. Provérbios 13:4 diz: os preguiçosos querem muito, mas conseguem pouco, mas aqueles que trabalham duro prosperarão. Ou seja, a procrastinação, que é um grande vilão da produtividade da grande maioria das pessoas, ela também, em algum grau, a Bíblia traz princípios para que nós possamos saber lidar com isso. Então, se você é aquela pessoa que você sempre deixa as coisas para a última hora, se você está sempre ali atrasado no último momento, se organize, mulher. Comece a refletir sobre o quanto você poderia estar usando melhor o seu tempo, realizando as suas coisas, suas atividades com mais excelência, se a procrastinação não fosse uma vilã te atrapalhando nos seus dias. Terceiro princípio bíblico: não se sobrecarregue. Uma outra forma em que a Bíblia nos ensina muito sobre gestão do tempo é sobre não nos sobrecarregarmos. E isso é feito tanto através da história de Maria e Marta, e eu vou fazer outro vídeo falando um pouco mais sobre isso e ele vai ser solto em breve, mas também fazendo a gente entender que a estação em que nós encontramos, ela vai estar pedindo coisas diferentes da nossa vida de acordo com cada um dos momentos. E a coisa mais importante que nós precisamos nos atentar é como nós podemos dizer mais nãos para oportunidades que não estão alinhadas com o propósito ou chamado que Deus tem para as nossas vidas. Mateus 5,37 diz: basta dizer um simples sim, eu vou, ou não, não vou. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Ou seja, para mim, esse versículo, ele diz muito que a pior coisa que nós podemos fazer em qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer projeto, qualquer coisa que nós estamos envolvidos na nossa vida, seja na nossa área profissional ou qualquer área, é ficar em cima do muro. A pior coisa que você pode fazer é se envolver em projetos, em coisas que você quer fazer, mas que você está com aquele talvez dentro do seu coração. E não um sim profundo ou um não profundo. Portanto, reflita sobre isso. Quantas vezes você não tem se sobrecarregado, aceitando projetos, aceitando demandas de pessoas que são, na verdade, apenas talvez no seu coração? E como que você pode criar mais espaço para aceitar projetos que têm tudo a ver com aquilo que você acredita que são os propósitos de Deus para a sua vida? Quarto princípio: equilibre trabalho e descanso. Criar tempo na rotina para descanso ou atividades de autocuidado, coisas que vão te ajudar a desempenhar melhor na sua saúde e a ter mais disposição no seu dia, são coisas muito comuns, muitas vezes, da gente começar a negligenciar. Porque nós acabamos pensando que isso são coisas
que vão nos fazer desperdiçar o nosso tempo e dependendo da fase que você está, você vai estar sempre mais focado em realizar coisas para o seu pilar profissional. Só que a verdade é que a Bíblia também nos lembra de lutar contra a preguiça e repensar e ter sabedoria para que nós não abrimos mãos da nossa saúde, daquilo que realmente importa, em prol de coisas que nem são tão relevantes assim. Mateus 11:28 diz: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes trarei descanso. E muitas vezes nós estamos tão cansados pela correria do dia a dia, pelas responsabilidades, que nós sequer temos tempo para parar na nossa rotina, no nosso dia, e sequer ouvir a voz de Deus, ou fazer um devocional, ou fazer uma leitura bíblica. E quando você percebe, você começa a esfriar espiritualmente, porque você tem se afastado ali de coisas que funcionavam no passado como grandes alimentos, como uma grande fonte de energia, de sabedoria e de direção. Portanto, reflita sobre isso. O quanto você tem conseguido, de fato, equilibrar a sua vida com o seu trabalho. O quanto você tem conseguido priorizar as coisas que são importantes para que você possa ter um melhor desempenho, realizar as suas atividades com excelência, para a honra e para a glória de Deus. Deus quer filhos saudáveis. Quanto mais saudável a gente tiver, mais a gente vai conseguir não só contribuir com as nossas atividades diárias, mas também para que o reino possa crescer e para que nós possamos atingir cada vez mais pessoas, impactar outras vidas e levar o evangelho, levar Deus para outras pessoas. Por fim, eu quero te deixar uma mensagem final sobre esse nosso vídeo de hoje. Assim como tudo na Bíblia, Deus não tem a intenção de tornar a nossa vida mais difícil do que ela é. Na verdade, ele sempre tenta fazer com que nós possamos executar e desempenhar os nossos papéis com excelência, sem preocupações, sem frustrações e sem aquela ansiedade de saber o que está por vir. E fazer planos, ter planos backups na sua rotina pode ser algo extremamente inteligente e fazer uma boa gestão do tempo pode te trazer uma grande sabedoria para que você saiba lidar com as interrupções no seu dia a dia, com as demandas que surgem, com os momentos de sobrecarga que podem acabar acontecendo de acordo com a estação em que nós estamos vivendo na nossa vida. E lembre-se sempre que o nosso tempo, na verdade, ele não é nosso. Ele é, na verdade, um recurso que foi criado pelo nosso Criador, assim como a nossa vida, que é Deus. Ou seja, o nosso tempo é o tempo de Deus. E muitas vezes ele pode, inclusive, criar situações na nossa vida, na nossa rotina, interrupções, planos que saem não tanto de acordo com o planejado, para que você se lembre quem está realmente no controle e que nós, muitas vezes, não temos controle de nada. E por fim, se você gostou desse vídeo, aproveite para deixar aqui o seu like, para se inscrever no canal do YouTube, porque todas as semanas nós temos vídeos novos por aqui e acredito que possam ser conteúdos ainda mais agregadores para sua jornada de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Até mais!